A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para nossa aula de número 10. Daqui a pouquinho nossa revista já chega ao fim. Antes de iniciar a nossa história, vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus, ok? Muito obrigada, papai, por estarmos mais uma vez aqui reunidos para aprender a tua palavra. Que possamos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, para receber a tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos entender tudo o que ouvirmos e praticar a tua palavra sempre, Deus. Abençoe cada criança, cada lar, cada família. Fique conosco nesse dia, é o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, a nossa lição de número 10 tem por título Uma Promessa para Abrão. Olha só, na semana passada vocês já aprenderam, né, com a tia Lidiane, já conheceram quem é o Abrão, né, que ele era casado com a Sarai, que Deus mandou ele sair do lugar onde ele morava e ir para um lugar que Deus mostraria a ele. E hoje nós vamos continuar essa história, ok? O Abrão estava rumo à terra que o Senhor havia prometido a ele, nosso amigo Abrão. Ele estava andando e junto com ele estava sua esposa, todo o povo que saiu com ele e o sobrinho dele, que se chamava Ló. Eles estavam indo rumo a Canaã, ok? Nossa leitura bíblica está em Gênesis 13 e 14. Como é uma leitura extensa, eu não vou ler tudo, mas vocês leiam aí em casa, hein? Pausa o vídeo e lê aí. Gênesis capítulo 13 e capítulo 14. Bom, Abrão e Ló, eles estavam juntos, caminhando rumo à terra que o Senhor havia prometido, falado com eles. Só que acontece que eles eram muitos. E um belo dia, olha só, aqui na palavra do Senhor fala que Abrão era muito rico, tinha gado, tinha prata, tinha ouro. E Ló, que ia junto com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados e sua família. Um dia, os pastores deles começaram a brigar, porque eles eram muitos e não tinha espaço suficiente para que todo o gado deles se alimentassem. Quando eles chegavam a algum pasto, o pasto não era suficiente, não dava para todos os animais comerem. E eles começaram a brigar. Aí Abrão disse para Ló assim, olha só, lá no versículo 8 do capítulo 13. O Abrão falou para o Ló assim, nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. Olha só, Abrão sabia que Deus tinha uma terra preparada para ele. Então, ele não quis escolher porque ele sabia que Deus já tinha algo preparado. Então, ele falou para o Ló, pode escolher. Olha só, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu ir para o Vale do Jordão e foi na direção leste.
e os dois se separaram. Ló foi para um lado e Abrão foi para o outro, e os pastores também se separaram. Mas olha só, Ló olhou aquela campina verde, aquela terra boa, cheia de água. Mas sabe onde que era aquele lugar? Ló foi para a cidade de Sodoma. Ele fechou os olhos para as coisas erradas que tinha lá, só porque aquele lugar era bonito. Será que ele fez a escolha certa? Ele olhou para o campo, para a terra, mas esqueceu-se das pessoas más que tinha naquele lugar. Coisa boa não vai acontecer, né? Bom, vamos continuar a nossa história. Lá no versículo 14, Deus faz uma promessa para Abrão. Olha só. Depois que Ló foi embora, o Senhor disse a Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por toda essa terra de norte a sul, de leste a oeste, pois eu a darei a você. Olha só o que Deus estava prometendo para Abraão. Abraão, ele não se importou em escolher o melhor lugar, porque ele sabia que Deus tinha o melhor para ele. E Deus estava falando para ele que toda aquela terra seria dele. De norte a sul, de leste a oeste, Deus daria para ele e para os descendentes dele. Mas vocês lembram que Abraão não tem filhos, né? Então, descendentes? Interessante. Aí o tempo se passou, um tempinho depois, teve uma guerra naquele lugar. Olha só, capítulo 14. Haviam 4 reis. Eles desafiaram e foram lutar contra 5 reis. Esses reis brigaram e guerrearam e os 4 reis venceram e levaram cativos tudo que aqueles 5 reis tinham. Levaram as pessoas, levaram o dinheiro, tudo que eles tinham e levaram o Ló cativo também. Eles levaram tudo lá para a terra deles. Os 4 reis venceram e agora eles dominavam as pessoas e tudo que aqueles 5 reis tinham. O Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho Ló havia sido capturado nessa briga por pessoas que não eram tão boas. E aí ele juntou os melhores homens que ele tinha e foi lutar. Ele foi lá com os seus melhores homens e lutaram contra os 4 reis. E Abrão e os seus homens, eles venceram e trouxeram de volta todo o povo que eles tinham levado cativos, todo o ouro, toda a prata, todo o dinheiro. Abrão trouxe de volta e devolveu para aquelas cidades. Se vocês lerem o capítulo, vocês vão ver o nome dos reis e o nome das cidades, tá bom? O Abrão trouxe tudo de volta e resgatou o seu sobrinho Ló. Mas essa foi só a primeira coisa ruim que aconteceu com Ló naquela cidade.
Se vocês continuarem lendo o livro de Gênesis, vocês vão descobrir mais coisas, hein? Mas o que eu quero dizer com toda essa história? O Abrão recebeu uma promessa. Ele sabia que aquela terra seria dele. Ele não precisava escolher o melhor lugar, porque Deus já tinha escolhido para ele. Mas Ló, ele não confiava no Senhor e ele escolheu com os seus próprios olhos. Nós temos que ser como Abrão, confiar nas promessas do Senhor. E não como Ló, que foi só pela sua vista. Ele confiou no que os seus olhos estavam vendo de bonito. Antes de nós escolhermos as coisas e tomarmos nossas decisões, nós precisamos orar e pedir a direção do Senhor. Nós não podemos confiar só nas nossas próprias forças, porque coisas ruins podem acontecer depois. Talvez se Ló tivesse escolhido outro lugar e não o lugar mais bonito, ele não teria sido levado cativo depois, né? Ele e sua família teriam ficado a salvo, mas ele escolheu um lugar bonito, mas ruim. Então confie no Senhor, deposite no Senhor a sua força, a sua esperança, tudo que você tem. Confia no Senhor que Ele cuida de você e Ele cumpre as promessas que Ele faz. O tempo estava passando, Abraão não estava vendo a promessa se cumprir, mas ele cria no Senhor. Então seja igual a Abrão e confie nas promessas de Deus. Vamos ler o nosso versículo para finalizar a nossa aula? Olha só. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que ele promete. Abrão estava tendo paciência para receber o que Deus tinha prometido para ele. E você, está sendo paciente? Hebreus capítulo 10 e versículo 36 para você, hein? Precisamos ter paciência. Precisamos fazer a vontade de Deus. E assim nós iremos receber tudo que Ele tem prometido para nós. Amém? Vamos encerrar. Não esqueça de separar a sua oferta, tá bom? Adorar ao Senhor. Deus, muito obrigada por mais uma aula que passamos aqui juntinhos. Que o Senhor abençoe cada criança e cada lar e que possamos ser igual a Abraão e não igual a Ló. Que possamos ser pacientes e confiantes no Senhor, porque as suas promessas sempre se cumprem nas nossas vidas. Fique conosco e nos dê uma semana abençoada. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, crianças!